Oi, hoje vamos começar a estudar o terceiro evangelho que recebe o nome do seu autor, o Evangelho de Lucas. E nós vamos falar um pouquinho dele para a gente ter uma introdução aí e entender um pouquinho sobre esta pessoa, né? Tão importante que é esse evangelista. De acordo com a tradição da igreja, Lucas é o autor, então, do terceiro evangelho. Ele é médico, foi médico e ele acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, né? Ele esteve lado a lado com Paulo. Tanto é que Lucas também é o autor do livro de Atos, né? Está descrito em Colossenses, no capítulo 4, em 2 Timóteo, também capítulo 4, versículo 11. Lucas fez referência às suas viagens com Paulo, também tá tudo descrito lá no livro de Atos. Eu não vejo a hora da gente chegar lá, hein? Ainda falta o Evangelho de Lucas, de João, e aí vem Atos. É muita coisa ainda para a gente estudar, né? Mas vamos com calma, com paciência, porque a gente aprende melhor assim. Bom, então, no livro de Atos, e aí vários capítulos, vários versículos mencionados das suas viagens com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamava Lucas de amado, né? E então demonstra assim bem o grau de intimidade do relacionamento dos dois. E não se sabe se ele era judeu ou gentio, embora ele fosse, sempre ele é identificado como um gentio. Mais tarde, então, Lucas adotou a cidade de Filipos como seu lar, né? Dedicando então sua vida ao ministério da igreja que nascia naquele lugar. O fato de Lucas ter registrado a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos, que nós sabemos que foi no ano 70 depois de Cristo, né? E ele registrou a previsão, mas ele não registrou o acontecimento. Então, este fato ajuda a estabelecer a data que ele escreveu o seu livro, que pode ser entre 59 e 61 depois de Cristo. Provavelmente ele começou a escrever seu evangelho e também o livro de Atos em Roma, quando Paulo estava preso naquela cidade. Ou possivelmente, talvez, mais cedo, quando Paulo esteve então em Cesareia e depois ter continuado em Roma, né? Lucas endereçou o evangelho a Teófilo. Então nós vamos encontrar ele endereçando lá no capítulo 1, já no capítulo 1, e também em Atos, no capítulo 1, ele também se dirige ao tal assim, Teófilo, né? Que se não era crente, ele recebeu então muitas instruções na fé cristã e se tinha alguma dúvidas ou questões principalmente relacionadas à sua origem judaica, então ele recebeu muitas instruções através de Lucas. Mas também é possível que a gente não se tem certeza, assim, a gente pesquisando, estudando os comentários bíblicos, se Teófilo é uma pessoa ou é uma expressão, né, uma maneira figurativa que ele usou para se dirigir a um grupo de cristão, né? Porque a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Então pode ser que ele tenha usado figuradamente uma expressão quando ele escreveu o Evangelho e quando também ele usou a mesma expressão, né? Ó Teófilo, né? Escrevo lá em Atos também, dirigindo-se ao Teófilo. Então, como poderia ser uma pessoa, ou também poderia ser uma figura de linguagem, uma maneira de se dirigir a um grupo de pessoas que seriam chamadas amigos de Deus, né?
O Evangelho de Lucas é uma história seletiva que transmite mensagens teológicas. Ao descrever os estágios do ministério de Jesus, Lucas deu detalhes minuciosos, tendo cuidado de chamar a atenção para os acontecimentos históricos. Ele apresentou Jesus como aquele no qual pessoas de todas as classes sociais podiam encontrar redenção. Lucas ressaltou a autoestima e o apreço de Cristo, a consideração que Jesus teve para com as mulheres, né? Maria e Isabel são figuras chaves, então ele conta a história das duas, ele relata a história das duas já no capítulo 1 e no capítulo 2 do seu evangelho. Lucas é o único também que menciona outras duas mulheres, que são Ana e Joana, que estão lá no capítulo 2, no capítulo 8 e no capítulo 24, que depois, no decorrer, né, dos estudos que nós vamos fazer do livro, a gente talvez vá se deparar com essas pessoas que são personagens, mas que são reais, que existiram, e quem sabe a gente vá conhecer um pouco das histórias delas. Nós vamos seguindo, ver conforme como que nós vamos estar apresentando o livro, né, para que não fique estudos repetitivos que já foram feitos nos outros evangelhos de Mateus e Marcos. Mas com certeza nós vamos encontrar detalhes importantes no livro dele para que nós possamos aprender, principalmente porque ele era essa pessoa profundamente teológica e culta, né? Porque ele era um médico, então com certeza ele vai detalhar melhor as coisas do seu ponto de vista. O tema central de Lucas é que Jesus é o Salvador de todos. Indivíduos de todos os grupos étnicos e classes sociais, homens e mulheres, podem encontrar a salvação nele. Tá aí um pouco do evangelista Lucas, um pouquinho a respeito da época que ele escreveu, quem ele foi, o que ele fez. Ele é uma pessoa muito importante que viveu ali no primeiro século, na formação da igreja cristã, e acompanhou Paulo, o ministério de Paulo. Enfim, com certeza ele tem muito para ensinar para a gente, tá? Fica conosco, segue aí nos estudos, vai acompanhando, e eu sei que você vai, assim como eu, nós vamos aprender bastante. Me ajuda no canal, curta, compartilhe, tá bom? Se inscreva. É importante você curtir para que o YouTube avise você quando tiver outros vídeos, tá bom? Você curtindo vai demonstrar que você está interessado. E eu espero que você esteja mesmo, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.